Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme e hoje eu vou mostrar aqui para vocês a simulação da nossa unidade de controle e do nosso sistema digital da N1 do segundo bimestre de EC8 de 2021, segundo semestre. Enfim, o nosso grupo é composto por três integrantes: eu, Guilherme Machado, Anderson Dias e Hélio Carlos. E eu não vou mostrar aqui o fluxo de dados e nem os componentes dentro do fluxo de dados em teste, porque não houve alteração desde a N2. Então, esses testes já estão com vídeo no canal, então é o mesmo teste, não tem muito o que mudar lá. Porém, para a N2 a gente teve que adicionar a unidade de controle e o sistema digital. Então, vamos lá. Aqui eu estou com uma simulação da unidade de controle. E como que funciona? Aqui a gente tem o nosso clock, o reset, grava 1, grava 2, soma, subtrai, enable 1 ou 5 e o seletor e o estado atual. Aqui a gente tem o nosso unidade de controle no DIDS para entender o fluxo de dados. Então, do estado 0, a gente vai ou para o estado 1, ou para o 2, ou para o 3, ou para o 4. Se for para o 3 ou para o 4, a gente acaba indo para o 5 e depois volta para o 0. E sempre ele vai fazendo as condições em ordem, ou seja, não tem uma ordem certa para o usuário realizar as ações. Ele pode apertar qualquer botão a qualquer hora que ele quiser. Então, voltando aqui para a simulação, a gente realizou 4 simulações. Vou botar assim para enxergar. E eu coloquei um espaçamento aqui de alguns clocks, de alguns pulsos de clock, para ficar fácil de entender onde está cada separação. O primeiro exemplo aqui, deixa eu abrir aqui o relatório só para confirmar, ah, é, o, é, é um clock, é um clock com... Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor de mostrar. Eles são o botão com 3 pulsos de clock, então o botão é pressionado por 3 pulsos de clock, e não tem nenhum intervalo entre os acionamentos dos botões. Por que que isso influencia? Na simulação, a gente consegue simplesmente apertar um botão em um clock, apertar o outro no clock seguinte, apertar o terceiro no outro clock e apertar o outro no próximo clock. É possível fazer isso na simulação. Mas na vida real, é um pouco difícil você apertar um botão, apertar, soltar no próximo push de clock, apertar o outro, soltar no outro push de clock e apertar o terceiro botão. Então, problemas que a gente encontrou na simulação que na prática não tem como acontecer. O máximo que tem como acontecer é dois botões estarem pressionados ao mesmo tempo, que só prolonga o efeito. Mas enfim. Primeiro botão que o usuário aperta seria o grava 1, ou seja, ele grava o valor no primeiro registrador. Ao apertar ele, a gente viu que ele vem para o estado 1 e mantém no estado 1 até ele soltar o botão. É o estado esperado que a gente queria. Depois ele aperta o grava 2. Então, do estado 0, ele aperta grava 2 e ele vem aqui para o estado 2. Também é o efeito que a gente queria. Aqui no soma, ele vai vir para o estado 0, depois ele vai vir para o estado 3 e depois ele precisa vir para o estado 5. Só que qual que é o porém? Para ele sair do estado 5, a gente precisa que ambos, o botão soma e o botão subtraia, estejam desligados. Ou seja, a gente não pode estar com eles pressionado. Então, você repara que todo esse período, até a gente soltar o botão subtrai, ele vai ficar no estado 5 e nunca vai voltar para o estado 0. Ou seja, neste exemplo aqui, ele nunca realizou a operação de subtração. O próximo exemplo que a gente tem é um pior ainda, que é aquele que eu comentei, de você apertar e soltar o botão por um pulso de clock. Então, nós temos aqui, apertando o botão 1, ele veio para o estado 1, apertou 2, ele veio, soltou 1, ele veio para o estado 0. Só que até dar o pulso de clock depois que ele voltou para o estado 0, que seria esse pulso de clock aqui, eu já não estou mais apertando o grava 2, estou apertando o grava 3. Então, ele não salvou o segundo número
E além disso, ele também não fez a subtração. Então esse aqui é o pior exemplo de todos que poderia acontecer. Esse aqui é o caso ideal de como deveria funcionar o sistema e mais similar ao que pode acontecer na vida real, que é o 3 pulsos de clock por botão e um pulso de clock separando cada botão. Então a gente aperta aqui o grava 1, ele vai vir aqui, beleza, estado 1, tudo certo. Soltei o botão, voltou para o estado 0. Grava 2, veio para o estado 2, soltei o botão, voltou para o estado 0. Soma, veio para o estado 3, veio para o estado 5, soltei o botão, veio para o estado 0. Ah, e lembrando que os azul aqui são o que cada botão faz. Então, no caso do grava 1, ele dá enable no 1, grava 2, ele dá enable no 2, o soma, ele dá enable no 3, no estado 3 ele dá enable no 3, e no estado 5 ele dá o enable no 5. E na subtração, ele dá enable no 4 e deixa o mux selecionado. E depois dá o enable no 5. E aqui um último exemplo que também não deu muito certo, que é um pulso de clock com um clock de separação de cada botão. Que ele realizou aqui a soma, quer dizer, ele gravou o primeiro botão, ele gravou o primeiro valor, gravou o segundo valor e realizou apenas a soma. Por quê? Porque aqui nesse pulso de clock, ele entrou no estado 3, nesse pulso ele entrou no estado 5. Aqui, se tivesse mais um pulso entre o soma e o subtração, ele iria voltar para o estado 0 e iria conseguir realizar normalmente a subtração nesse pulso de clock aqui, porque teria um pulso de clock a mais entre eles. Mas é essa a observação. E esse é o nosso unidade de controle. Já já eu mostro o sistema digital. Ok, voltando aqui, esse aqui é a nossa simulação do nosso sistema digital. Então, aqui, o primeiro teste que a gente fez foi apertar o botão de soma antes de o botão da operação antes de salvar qualquer valor. Eu não troquei aqui para radix, deixa eu colocar, aproveitar aqui para ficar mais fácil. Eu já explico o que é cada coisa aqui. Você repara que como deu reset nos registradores, ele deixa como zero. A primeira coisa do sistema é dar o reset em tudo. Então, ao apertar o soma, ele vai somar 0 com 0. Ele fez aqui os estados, veio para o estado 3, estado 5 e voltou para o estado 0 com o resultado 0. Isso aqui é 0. A saída não tem como muito colocar isso aqui. Eu até posso, na verdade, colocar fluxo de dados, a saída do último registrador e mostrar ele como saída. Vou até fazer isso aqui agora, que eu achei interessante essa ideia. Mostra a saída, deixa eu dar um hexadecimal, troca a corzinha para vermelha para ficar fácil de enxergar e dar um relaunch aqui rapidinho. Tudo aqui na hora. Só para demonstrar que realmente os valores estão batendo. Pronto. Foi. Então, vamos lá. Você pode reparar que aqui é realmente zero. No nosso primeiro teste, a gente fez... Deixa eu pegar o relatório aqui só para não falar nenhuma besteira. Isso, a gente fez o fluxo intencional, que é para ser realizado no sistema, porque a gente reparou que o não intencional seria somar antes de você colocar os botões, que na verdade é intencional. Você pode apertar qualquer botão a hora que você quiser. E os testes de apertar o soma e subtração ao mesmo tempo a gente já mostrou no outro. Que acontece. Então a gente não quis repetir aqui fica outros testes. No caso aqui, a gente fez a soma, que é o fluxo não intencional, que você soma sem nenhum valor, não tem porquê. Mas você pode e o sistema prevê isso. Aqui a gente tem o nosso... E também a gente deixou aqui bastante espaço entre os botões, justamente para não dar aquele problema que a gente já verificou na unidade de controle. Então, a gente já está assumindo
os outros testes na unidade de controle. Enfim, primeiro teste aqui é fazer a soma e subtração sem ativação de flag. Então, não vai dar overflow em nenhum dos casos. Primeira coisa, o usuário veio aqui, gravou o valor 1. Ele quis gravar um valor 6 e gravou o valor 6 no primeiro registrador. Esse VA1 ele é o primeiro registrador. Depois ele veio, colocou o valor 3 e mandou gravar 2. Então veio aqui, salvou no segundo registrador o valor 3. Então a nossa soma é 6 mais 3, é para dar 9. E a nossa subtração é 6 menos 3, que é para dar 3. Então a gente vê também aqui que ele veio para o estado 1 e o estado 0, e depois o estado 2 e o estado 0. Ao apertar o botão de soma, ele vai vir aqui para o estado 3, para o estado 5 e depois para o estado 0. No estado 5, ele vai vir e vai colocar o valor aqui no nosso último registrador, que é a saída, que é a mesma coisa aqui de cima do... O sair é o que deve mostrar no display, e o saída ele é o último registrador, ou seja, é o valor que está indo para o decodificador, que depois vai sair. Então isso aqui é o que está salvo no último registrador, certinho. Então, a gente vê que aqui ele deu 9 mesmo, e nesse aqui ele deu 3, passando aqui ó, pelo estado 3, 5, que é a soma, e o 4, 5, que é a subtração. Beleza, deu tudo certinho, o primeiro teste, ativação intencional sem ativação de flag, deu certo. Agora, e se a gente tiver que acionar a flag, ou seja, dar um overflow? Então, a gente fez esse teste também. A gente veio aqui, colocou o valor 7 na primeira entrada, e colocou o valor 14 na segunda entrada, que é a letra E. Nos dois casos é para dar overflow, ou seja, 7 mais E é para dar... Não sei. eu tô olhando esse 5 aqui, mas eu não sei se é realmente 5. Mas eu acredito que é 5 sim. Mas o que importa é a ativação da flag. Mas enfim, veio aqui, salvou o valor 7 aqui, salvou o valor E aqui, tudo certo? Clicou para somar, veio estado 3, estado 5. Quando acabou aqui o estado 5, você vê que ele já trocou o valor do último registrador, trocou a saída do display e acionou a flag de overflow. Além disso, a gente tem aqui o botão subtração, que ele vem para o estado 4, estado 5, terminando o estado 5, ele também vai acionar a flag. No caso, a flag não abaixou porque os dois valores têm a flag acionada, mas a gente viu que a flag continua sendo acionada. E ele mostrou aqui o outro valor, que é 9. Eu não sei se esse 9 está correto, mas talvez esteja. E mostrando aqui que deu a flag bonitinha. Então, esse é o nosso sistema. Aqui nos botões, os botões, a entrada que o usuário colocou, os valores salvos em cada registrador para realizar a soma, a saída do display, a flag para indicar se deu overflow ou não, e o estado da máquina, que foi o que a gente resolveu colocar aqui no nosso teste para ficar mais fácil de entender onde está o programa e quais os passos e tudo mais. E é isso. Os testes do fluxo de dados estão no outro vídeo aí do canal, porque é o mesmo programa, a gente não mudou ele, não precisou mudar ele, ainda bem, graças a Deus. E é isso. Muito obrigado.